Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço as minhas queijeiras. Eu sou Lucitane e esse é mais um vídeo do Cada Coisa Ateliê. Bom, pessoal, como vocês podem ver, existem vários modelos de queijeira, né? Eu gosto de fazer esse modelo aqui, que a tampinha sobe mais reta, seguindo o formato do queijo mesmo. E eu vou explicar o porquê para vocês. Aqui nós temos o formato do nosso queijo. Eu, seguindo esse formato, eu consigo fazer uma queijeira em que ela comporta esse tamanho de queijo de uma maneira bem mais simples do que se eu fizer abaulado. Porque se eu fizer abaulado, a minha queijeira vai ter que ser bem maior para comportar o mesmo tamanho de queijo, por causa dessa curvatura que a minha forma vai fazer. Porque se eu fizer no mesmo tamanho, ela vai pegar o alto do queijo aqui, né? Vai esbarrar no queijo. Então, eu precisaria de um queijo menor ou fazer uma tampa muito abaulada para ela comportar esse queijo. Então, o que acontece aqui? Eu simplesmente subo reto e faço em cima reto, porque eu não preciso desse espaço aqui da tampa sobrando lá na minha queijeira. A receitinha que eu vou mostrar para vocês é para fazer esse tamanho de queijeira. Normalmente cabe um queijo Minas de um tamanho bom aqui. Ela tem, no final da queima, a minha tampa fica com 17 centímetros de diâmetro e o meu prato fica com 20 centímetros de diâmetro. Porém, para isso, eu preciso fazer a minha tampa com 19 centímetros e meio de diâmetro por 9 centímetros de altura e o prato com 23 centímetros de diâmetro, porque a gente sabe que durante todo o processo a argila vai perdendo água e a peça vai diminuindo de tamanho. Para fazer essa queijeira, eu gasto para a tampa 1,5 kg de argila e para o prato 1 kg de argila. Agora, falando um pouco para você sobre os puxadores. Esse aqui eu esculpi flores em que eu colei depois com a barbutina, assim como a gente faz com as alças de caneca. Eu colei quando a peça estava em ponto de couro. Já esta daqui, eu simplesmente fiz um furinho na minha tampa e comprei um puxador de porcelana, desses de gaveta mesmo, e simplesmente parafusei. Então, vai da imaginação de cada um. Vocês podem também fazer essa peça na própria argila e colar depois. E uma coisa interessante, quando eu tava fazendo essa queijeira daqui, eu faço um monte de florzinhas para que elas possam ir secando e eu depois consiga então colar quando a peça estiver no ponto de couro. Quando eu coloquei as florzinhas, sobrou essa daqui e eu fiquei com dó de desmanchar. Então, o que eu fiz? Eu já queimei ela no biscoito, aqui ela já tá biscoitada. E como é que eu posso aproveitar? Quando eu fizer uma próxima queijeira e ela estiver já biscoitada também, eu vou simplesmente esmaltar a minha queijeira, a minha tampa, e esmaltar a minha flor. E vou, na hora do forno, eu vou simplesmente apoiar a minha flor na minha tampa. O que vai acontecer? Quando chegar na temperatura do esmalte, que ele vai derreter, o esmalte que está na minha florzinha vai aderir ao esmalte que está na minha tampa e ela vai colar e vai servir como um puxador normal. E agora a gente vai para o torno e dar seguimento ao nosso vídeo. Bom, pessoal, então aqui eu já amassei 1 kg de argila para poder fazer o nosso prato e 1,5 kg de argila para fazer a nossa tampa. Eu vou começar pelo prato e não vou demorar muito nessa parte do vídeo, porque nós já temos aqui no canal um vídeo sobre como fazer pratos rasos e é a mesma coisa. Então, eu vou ligar o meu torno aqui e vou começar e rapidamente eu vou fazer aqui o prato com as medidas que eu preciso. No caso, ele tem que ter
23 centímetros de diâmetro para ele chegar no final com 20 centímetros. Então, primeiramente, eu vou centralizar a minha massa aqui no torno. E vou abrindo até chegar ao diâmetro de 24 centímetros, porque como ele vai ter 23 centímetros e eu preciso subir a bordinha do prato, ele precisa ter um pouco mais do que 23 centímetros, para que na hora que eu suba a bordinha, depois ele ficar com o tamanho que eu desejo. Então, eu vou abrindo aqui a minha bolacha. Para isso, eu uso essa parte da mão em cima e com a mão esquerda eu vou cedendo para que ela vá abrindo da maneira mais uniforme possível. Já vou começar a medir aqui para ver como é que tá. Tá com 20 centímetros e meio. Então, eu preciso abrir ainda mais 3 centímetros e meio para chegar no tamanho que eu preciso. À medida que eu vou abrindo, eu gosto de ir compactando o fundo para ele não rachar. Então, eu vou e volto fazendo pressão aqui várias vezes. Vou medir mais uma vez aqui. Tá com 21 ainda. Eu gosto de usar uma ferramenta de madeira retinha para me ajudar a abrir aqui e ao mesmo tempo ele me ajuda a compactar essa massa em toda a dimensão do seu fundo. Sempre causa um excesso que eu vou tirar. Depois que eu passo a madeira, eu vou medir de novo. Tá com 23, então falta ainda 1 centímetro para chegar no tamanho que eu preciso. Eu tô indo e voltando, que à medida que eu vou abrindo, eu já vou compactando esse fundo e ele vai ficando bem retinho aqui. Mais uma vez. Olha, ele foi para 25, eu não preciso dos 25. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou tirar a beiradinha, porque assim eu acerto toda a borda do meu prato e tiro o excesso de argila para não dar essa diferença. Ele passou um pouquinho, então o que que eu posso fazer? Eu posso cortar um pouco desse prato. Então eu vou encostar minha agulha e vou descendo até encostar na madeira. E com isso eu consigo tirar uma borda e acertar toda a borda da minha peça.
Pronto, aqui agora ele tá com uns 24 centímetros, então agora eu vou simplesmente subir a bordinha do meu prato. Como vocês puderam ver, essa quantidade de 1 kg de argila é o suficiente para que o meu fundo do meu prato fique com mais ou menos 1 centímetro, para que depois eu possa dar acabamento e ele não fique muito fino, correndo o risco de rachar. Como é que eu vou abrir então como eu vou subir a borda do meu prato? Eu simplesmente vou encostar meu dedo, afundar aqui na madeira e encostar em direção ao centro para subir essa bordinha aqui. Pronto. E agora eu vou só acertar um pouco a borda. Se vocês acharem que a borda tá muito pequena, vocês podem afundar um pouco mais e subir a borda um pouco mais. Mas pro padrão aqui das minhas queijeiras, eu simplesmente faço isso. Vou secar toda a extensão da minha peça e a madeira, para que não prejudique na hora de secar. E depois que eu subir a minha borda, o prato continua não, né? Ele passou de 24 centímetros para 23 centímetros de diâmetro, e a altura da minha borda aqui é 2,5 centímetros, que é o que normalmente eu deixo para os meus pratos rasos. E pronto, aqui rapidamente a gente já fez a base da nossa queijeira, que é o prato. Venho com a linha, vou passar 2 vezes com ela rente à madeira. É sempre melhor tirar essa parte da bacia para poder não correr o risco de comer o fundo do prato, porque assim eu consigo chegar para baixo aqui e passar a linha sem correr o risco de tirar um pedaço do fundo. E aqui então a gente já tem o nosso prato. Agora eu vou colocar outra madeira para a gente fazer a nossa tampa. Recapitulando então, para nossa tampa eu preciso de 1,5 kg de argila, que já está amassada. E agora eu vou centralizar essa massa para a gente começar a fazer a nossa tampa. Eu subo e desço a massa quantas vezes eu achar necessário, até eu sentir que ela tá bem centralizada no meu torno. Como aqui ela já tá bem centralizada, agora eu vou abrir um pouco a bolacha para que ela chegue mais ou menos no tamanho do fundo, que precisa ter 19,5 centímetros para eu poder subir a parede. Então aqui, olha, ela tá com 13,5 centímetros. Então eu vou abrir um pouco essa bolacha
para que ela chegue quase no tamanho de 19,5 centímetros, que é o tamanho da minha tampa, antes de fazer o meu furo. Então eu vou usando de novo essa parte da mão para ir achatando o topo aqui. E com a mão esquerda eu vou cedendo aos poucos para que ela fique o mais homogênea possível. Vou medir aqui de novo. Ela está com 17 centímetros. Como na hora que eu abro o centro da peça, ela vai abrir um pouco mais, esses 17 centímetros são o suficiente para eu começar a fazer o furo central da minha peça. Então agora eu vou achar aqui o centro da minha peça e vou fazer o furo e abrir a minha peça. Vou medir aqui o fundo, coloco a minha agulha, marco com o dedo e vejo o fundo está com um tamanho bom, porque depois na hora que eu for dar acabamento, para ele não flambar depois, é bom que ele esteja um pouquinho mais grosso, mais ou menos 1 centímetro, para depois eu conseguir dar o acabamento. Então aqui agora eu vou continuar abrindo a minha peça. Para depois subir a parede. À medida que eu vou abrindo, eu já vou compactando o fundo para ela não correr o risco de rachar. É o mesmo processo que a gente faz em todas as peças que eu mostro aqui para vocês. Então eu vou e volto fazendo uma pressão no fundo para poder distribuir essa massa aqui no fundo da peça. Agora que eu já abri, eu vou medir de novo para ver mais ou menos. Aqui, ó. Ela já foi para 20 centímetros. Como agora eu vou subir a parede, aqui vai diminuir um pouquinho, então ela vai chegar nos 19,5 que eu costumo deixar. Então agora, processo de subir a peça, aí vai do jeito de cada um de vocês, a gente tem que fazer pressão desde lá de baixo até lá em cima. E aí eu vou subindo a minha parede reta. Então eu vou desde lá de baixo, fazendo pressão e subindo, diminuindo a espessura da minha parede, fazendo com que ela suba. Pela minha receitinha, a minha tampa precisa ter 9 centímetros de altura. Então eu vou fazer esse processo aqui até ela chegar aos 9 centímetros. Aqui embaixo sempre fica muita massa, então eu pressiono meu dedo um pouco aqui, ó. E esse excesso de massa eu pressiono e a peça vai subir.
não gosto de deixar a parede muito fina, para que ela não deforme muito no forno. Se vocês sentirem que à medida que vocês estão fazendo a peça, ela tá abrindo, eu molho as duas mãos e fecho um pouco para continuar subindo. Vou medir aqui a altura. Ela tá com 8 centímetros. Então eu preciso de mais 1 centímetro aqui. Já joguei muita água na peça, então agora eu vou secar, tirando esse excesso de água. Aqui eu senti que ela abriu um pouquinho, eu vou fechar. Olha a parede da peça e eu posso fechar um pouquinho aqui. Vou medir de novo. Aqui ela chegou nos 9 centímetros e ela está com 18 centímetros de diâmetro porque eu fechei um pouco aqui, né? Na hora que eu tô construindo a peça. Agora que ela já chegou no tamanho que eu preciso, eu vou abrir um pouco esse diâmetro, porque a gente sabe que à medida que ela vai secando, ela fecha um pouco. Então, com a minha ferramenta retinha, eu vou molhar a parede interna dela e vou encostar e abrir um pouco o diâmetro da minha peça. Tiro o excesso. Isso aqui vai me auxiliar, essa ferramenta me auxilia que a peça vai ficar com a parede bem retinha, porque eu tô encostando a parte reta da minha ferramenta e lá por dentro eu estou encostando meu dedo desde lá de baixo até lá em cima e ela toma a forma da minha ferramenta, que no caso é reta. Vou compactar aqui e arredondar a minha bordinha e mais uma vez eu vou medir. Ela tá com 9 centímetros de altura e agora que eu abri um pouco de diâmetro, ela foi para 19,5 de diâmetro, que é o que a minha receitinha pede. 19,5, 20, essa diferença é muito pouca, né, gente? Mas é mais uma referência para quem quiser chegar no resultado parecido com o meu ali. Para esse tamanho de queijeira. Agora, quem quiser fazer uma queijeira menor e tudo, vai adaptando aí as medidas, tanto as medidas da peça, quanto a quantidade de argila que vai usar para poder fazer a sua peça. Por isso que eu aconselho a fazer uma peça protótipo, para que ir anotando tudo que vocês forem fazendo, para depois vocês conseguirem replicar essa peça com as mesmas medidas. Prontinho. Aqui então agora eu já limpei o pezinho, eu vou esperar mais ou menos uns 2 dias para ela chegar no ponto de couro, para eu poder dar o acabamento.
e resolver como eu vou fazer o meu puxador. Se eu vou furar essa peça e vou colocar um puxador de gaveta, porque tem muito puxador bonito aí no mercado, né, que a gente pode fazer, ou se eu vou construir um puxador para ela. Ou simplesmente posso deixar também ela secar e biscoitar para a gente usar aquela florzinha que sobrou da outra peça para poder fazer o puxador dessa daqui. Então, vou passar a linha 2 vezes. E aqui, então, eu tenho a tampa da minha queijeira. Volto aqui com vocês depois de 2 dias para poder fazer o acabamento. Oi, gente! Então, chegando aqui para dar continuidade ao nosso vídeo, hoje é dia de fazer o acabamento. Eu tô aqui com o meu prato, que está em ponto de couro. Eu acabei deixando um ponto de couro um pouco mais firme e vocês vão entender por quê na hora que eu for dar o acabamento na tampa da minha queijeira. Então, aqui eu vou virar o meu prato, centralizar no meu torno aqui na minha espuma e vou simplesmente tirar o excesso aqui da argila, alisando o fundo do meu prato. Então, aqui eu vou checar se ela tá centralizada. Está bem centralizada. Então, agora eu vou ligar meu torno e vou começar o acabamento pelo meu prato. Como eu já deixo meu prato numa espessura que eu gosto, eu aqui só tiro o excesso e aliso o fundo do prato. Então, esse processo aqui é bem rapidinho. Como ele tá num ponto mais firme do que normalmente eu faço, ele costuma esfarelar um pouquinho na hora de dar acabamento. A gente tem que fazer um pouquinho mais de força. E agora eu venho com uma esponjinha úmida, só para terminar de polir esse fundo aqui, para ele ficar lisinho. Com uma espátula de silicone, eu vou terminar de dar esse acabamento alisando aqui o fundo. Eu fiz isso aqui bem rapidinho, porque qualquer dúvida vocês têm um vídeo aqui no canal de fazer prato raso, em que eu mostro isso tudo bem detalhadamente. Pronto. Aqui, então, já dei acabamento no meu prato. Nessa hora, então, eu vou colocar a minha marca. Eu apoio aqui o fundo e venho com o meu carimbo. E marco, então, a minha marca aqui no fundo da peça. E agora, eu vou tirar, então, essa parte de madeira e vou colocar o meu centralizador para mostrar para vocês o porquê que eu deixei a peça um pouco mais firme. Então, aqui eu tenho meu centralizador, aqui é a tampa da minha peça
eu coloquei essa pecinha ao contrário porque eu vou dar acabamento em volta dele todo. Então aqui é interessante que a peça fique centralizada, mas fique livre de qualquer coisa nessa lateral aqui que me impeça de chegar com a minha ferramenta até lá embaixo. Então aqui ela já tá bem centralizada. E por que então que eu deixei essa peça mais firme? Porque eu vou construir o meu puxador nesse momento. Eu vou construir ele agora, na hora que eu tô dando acabamento. Então, se aqui tiver muito macia a argila, à medida que eu for modelando o meu puxador aqui, a tendência é a peça afundar e a gente não quer que isso aconteça. Então, primeiro eu vou ligar aqui o meu torno e vou dar o acabamento na tampa antes de construir o meu puxador. Então, eu vou dar uma arredondadinha nessa quina e igualar o topo da minha peça, tirando o excesso da argila como eu fiz no prato. Quanto mais capricho vocês tiverem na hora de construir a peça, menos trabalho vocês vão ter na hora de fazer o acabamento, porque fica pouca rebarba para tirar, né? Pronto, então rapidamente aqui eu já tirei todo o excesso que eu queria. Venho com a minha esponjinha úmida novamente, para deixar a parede da peça bem lisinha. E agora com a minha espátula, eu venho tirando o excesso de argila que fica aqui e alisando a peça. Prontinho, agora eu tenho a tampa acabada e nesse momento então vai da criatividade de cada um resolver como vai fazer o seu puxador. Eu posso, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, fazer uma florzinha ou algum outro tipo de alça que eu queira e nesse momento então eu vou colar com a barbotina, ou eu simplesmente posso construir agora nesse momento. Eu pego um pouquinho de argila, aqui tem uns 50 gramas de argila, faço uma bolinha e vou construir o meu puxador agora em cima da tampa. Então, nesse caso, para quem quiser fazer assim, não é interessante jogar muita água na peça, né? Para não amolecer a peça. Então, aqui a gente vai simplesmente umedecer a mão um pouco, para que a argila não escorregue, ó, não grude na mão. E a gente possa trabalhar esse puxador. Ou eu posso simplesmente fazer aquele furinho e escolher um puxador de gaveta
que eu possa, então, parafusar aqui na minha tampa. Então, eu risquei aqui a minha tampa, vou riscar a minha bolinha e vou pegar um pouquinho da barbotina para garantir que essa colagem vai ficar bem feita. Então, passo um pouquinho da barbotina, ponho a minha bolinha o mais centralizada possível. Vou tentar fixar aqui mais ou menos para ela não fugir muito na hora que eu começar a girar. E agora, com pouca água, eu vou modelar esse meu puxador aqui do jeito que eu quiser. Então, molhei a minha mão. E primeiro eu vou centralizar como eu centralizo as peças. Por isso que não pode estar muito... a minha tampa não pode estar muito úmida para ela não afundar nesse momento que eu tô fazendo essa pressão para baixo aqui. Veja como é fácil, como rapidamente a gente constrói o puxador na própria tampa. Aqui vocês podem fazer ele mais compridinho, mais achatadinho, fazer com um buraquinho e acrescentar vidro. Aí o céu é o limite, né? Vai da imaginação de cada um e do que cada um quer de resultado final. Eu aqui já estou satisfeita com o formato que foi criado. Vem com uma espátula de madeira só tirando o excesso. E vou secar. A tampa não pode estar muito seca, porque se ela estiver muito seca, à medida que eu for fazendo isso aqui, ela vai ou rachar, ou na hora que o puxador secar, ele vai aparecer uma trinca aqui, porque o puxador tá numa consistência de argila muito mais úmida do que a tampa, né? Então, por isso é interessante usar uma argila um pouco mais firmezinha para fazer nesse caso aqui, e não colocar muita água, para não afetar muito na hora da secagem da peça. Pronto, gente. Aqui então a gente já tem a nossa tampa acabada. Construir o puxador agora, é só esperar secar para poder levar para queima de biscoito. Vou colocar aqui para vocês verem então o resultado final da nossa queijeira. Então agora é esperar secar completamente para a gente levar no forno de biscoito. E com isso, eu termino mais um vídeo. Eu trouxe aqui para vocês a nossa queijeira já em ponto de osso, que é quando ela tá completamente seca, pronta para ser levada à nossa primeira queima, que é a queima de biscoito. Lembrando que essa é a parte mais frágil do nosso processo. Por quê? Porque a peça já está completamente seca, então ela não tem mais a plasticidade da argila, mas também não tem ainda a dureza da cerâmica, porque ela ainda não foi queimada nenhuma vez. Então, qualquer batidinha pode resultar numa trinca ou na quebra da peça. Então, é preciso ter muito cuidado ao manusear a peça nesse momento. Quem tiver curiosidade de ver essa e outras peças esmaltadas, é só ir lá no meu Instagram, no @cadacoisaatelier, que sempre tem muita novidade. Enquanto eu vou me despedindo de vocês, eu vou deixar fotos de algumas queijeiras que eu já fiz,
para que vocês vejam a quantidade de puxadores diferentes que são possíveis de fazer e que possa servir de inspiração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima! Tchau!